Bem-vindo à aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre suplementação para emagrecimento. Então, suplementos para emagrecer. Bora lá, galera. Voltamos. Agora é real. Se você está entrando agora aí, agora nós vamos... nessa live de hoje, a gente separou alguns suplementos para falar com vocês, beleza? Como eu sou personal trainer, né? Sou formada em educação física, sou mestre em ciências da saúde, convidei uma nutricionista, que é quem entende do assunto, é quem pode falar sobre isso. Então hoje nós vamos conversar aí com uma das nutricionistas do Fit Home, beleza? Vamos nessa então. Bora, já aceitei, vamos ver se vai. Aí, foi. Olá, boa noite. Oi, Aline, tudo bem? Tudo? Vou desativar os Tá comentários. bom o áudio? Porque eu tô sem o fone. Tá bom. Eu vou desligar os comentários só pra gente se apresentar. Depois a gente ativa, né? Tá bom. Aline, primeiro quero agradecer você aceitar e entrar ao vivo com a gente. Também agradecer pelo trabalho que você tem feito lá com as meninas do Fit Home, no nosso grupo da Nutri. Acho que está sendo bem esclarecedor e está sendo super importante esse apoio que você tem dado, as respostas. Então, muito obrigada, tá? Obrigada, meninas. Bom, eu sou uma das nutris do Fit Home. Também sou nutricionista clínica hospitalar. E também sou nutricionista mais voltada para a questão de doenças autoimunes, doenças inflamatórias intestinais, Legal. tá? Eu gostaria de primeiro explicar para todas como é que funciona. Tem muita resposta que eu posso dar lá no grupo, mas tem muita resposta que é muito individualizada. Então, tem algumas pessoas que acabam não entendendo. Então, se eu falar para Mariana, é bom comer banana todos os dias, mas talvez tenha alguém que não possa comer banana todos os dias, é um exemplo, claro. E eu não posso falar assim, não, gente, pode comer banana todos os dias. Ah, Aline, isso daí é bom para mim? É muito difícil saber, porque uma consulta nutricional, ela leva quase 2 horas, né? A minha primeira consulta. Então, a gente faz um atendimento personalizado. Então, algumas respostas eu consigo dar mais facilmente, outras eu preciso dar uma generalizada aí, porque são muitas meninas no grupo, né? Então, eu não posso individualizar tudo. Da Não, mesma perfeito. forma, são os suplementos hoje. Então, a gente vai falar como a maioria deles funcionam. A gente pegou suplementos que a gente gosta bastante de trabalhar e de indicar, porque senão essa live ia ficar assim, não, não pode, não, esse não funciona, não, esse não presta, esse não... Aí ia ficar uma live estranha. Então, a gente vai falar do que a maioria perguntou, né, da votação do grupo do Fit Home, e vamos falar assim de forma generalizada, mas para todo mundo entender como eles funcionam. Legal, legal. Eu acho importante. E vamos embora. Vamos começar a falar de suplementos, que eu acho que tem muita coisa. Acho que a gente vai. As meninas vão gostar do que a gente vai falar na aula de hoje. Tá, Você que manda, tá? Você que tá no comando aí da aula. tá. É, eu não sei se você tá com a colinha. Se eu esquecer, você vai me falando também para me ajudar a lembrar. Eu ativei os comentários para as meninas poderem ir dando perguntas e feedbacks, mas acho que a aula a gente pode fazer a gente e depois a gente pega essas perguntas e faz uma outra aula com as perguntas. Tá Depois eu bom. salvo, tá bom? Porque senão a gente vai Porque ficar começa a meio. aparecer pergunta em cima da outra, Isso. né? Então, Então, quem está assistindo a aula, vai mandando pergunta. Pode ser que a gente não responda hoje, mas depois a gente vai anotar todas e aí a gente grava um outro vídeo para vocês, tá? eu vou começar a falar do meu queridinho, que eu amo de paixão, que é o famoso Whey Protein. É aquele suplemento que todo mundo fala, é aquela proteína da academia? Sim, é aquela proteína da academia, mas não vamos generalizar. Até porque em hospital a gente usa muito. Por que ele é meu queridinho? Porque ele pode ser usado para a maioria das pessoas. Então, ele é um suplemento que tem os principais aminoácidos que o nosso organismo precisa. Então, ele é completo. Se você pegar para ler a embalagem de um whey, você vai ver o número de aminoácidos que ele tem. Então, ele é super completo. Então, tem gente que vai comprar o whey protein e também vai comprar um BCAA. Não precisa, já tem no whey. Ah, eu vou comprar o whey protein, vou comprar outro negócio. Não precisa, já tem no whey. Então, assim, ele é muito completo. Então, para que serve o whey protein? Aqui no Fit Home e para os meus pacientes,
a gente só vai indicar uma suplementação, né? Quando a gente precisar suplementar algo que a gente não consegue atingir com a nossa alimentação. Então, por exemplo, numa rotina super apertada, onde eu preciso fazer mais refeições ou eu tenho que fazer menos refeições e nessas refeições eu não consigo atingir minha quantidade de proteína. Talvez o whey protein seja um suplemento que o seu nutricionista ou médico vai te indicar, porque ele é um suplemento bom, completo, como eu acabei de dizer, o aminograma dele é muito grande e ele vai te ajudar na recuperação do pós-exercício, vai ajudar a gente a diminuir aquela dor que a gente tem no exercício, vai te ajudar para te preparar para o exercício, para eu ter mais força, para talvez eu pegar com mais carga, ou talvez a Mari mande você ficar 5 minutos na prancha e você vai conseguir ficar 10. Essa é a Legal. meta da Mari. Então, ele é um suplemento super completo. Todo mundo pode usar? Todo mundo pode usar. Se eu tiver intolerância à lactose, dependendo do meu grau de intolerância à lactose, talvez o concentrado eu possa ter algum desconforto intestinal. Mas não é o que acontece na maioria das vezes, mas a gente avisa. Ah, e qual que é a diferença do concentrado para o Isolado. isolado? É a quantidade da lactose, né? Boa. Então, o isolado a gente vai usar mais para quem tem uma intolerância severa à lactose. E o hidrolisado, eu uso para quê? O hidrolisado é puro, é melhor, absorve mais rápido. Mas para que você vai querer isso? Você é um atleta, por exemplo, um lutador de boxe, eles têm que consumir muitas calorias. Muitas calorias. Então, a gente usa principalmente para os atletas de grande intensidade, que eu tenho que ficar o dia inteiro treinando. Por exemplo, um nadador, ele tem que ficar treinando muitas horas na água e ele não pode demorar para digerir, né? Então, ele tem que utilizar, talvez, alguns suplementos hidrolisados em que o aminoácido esteja quebrado mais, em tamanhos menores, assim, para eu absorver mais rápido e poder continuar o treino. E também ter a digestão mais fácil, porque como eles têm que consumir uma grande quantidade de calorias, uma grande quantidade de proteínas, se a gente der, talvez, o concentrado, ele vai ficar muito empachado, ter desconforto intestinal, não vai conseguir fazer, por exemplo, um triatleta, né? Não vai conseguir terminar o seu treino bem, o rendimento vai ser ruim. Então, é para esses casos que a gente vai usar o hidrolisado. Então, não preciso comprar o mais caro que tem no mercado. Você confiando na marca, você compra o concentrado. Ah, mas tem carboidrato. Gente, a concentração de carboidrato na porção são 3, 4 gramas. Então, não é isso que vai estragar a sua dieta, entendeu? A sua dieta, a sua alimentação. A gente não gosta muito de falar dieta aqui, né? Porque dieta a gente faz para quem tem restrição alimentar por alguma doença, por alguma patologia. Então, a gente gosta de falar de reeducação alimentar. Então, não é isso, essas 3, 4 gramas de whey, de carboidrato que vai ter na sua porção de whey, que vai acabar estragando todo o seu dia, né? Normalmente as pessoas procuram pequenos detalhes aonde não precisa. Talvez, se você não comer todos os dias um bolo recheado de sobremesa, melhore a sua alimentação do que ter que comprar um whey isolado, porque tem as 3 gramas a mais de carboidrato, tá? Então, é pra gente desmistificar isso. Não caiam na enganação, não, esse isolado é melhor, que a proteína vai ser melhor. Não, é a mesma quantidade, só que eu tenho uma intolerância à lactose muito mais grave, então eu fico mais confortável com esse. Não, eu tenho intolerância à lactose, eu estou indo bem, a concentração tá boa, continuo tomando concentrado. A não ser que você seja um atleta de elite, você vai usar o Não, hidrolisado. aqui é tudo atleta da vida real. Atleta da É... vida real. Ô, ô, Aline, já vou metralhar de pergunta. Por qual refeição a gente pode trocar o whey? Tudo depende. Depende. Se eu trabalho num lugar que eu não consigo fazer o almoço, ou que eu não posso fazer o almoço, que hoje isso daí é contra a lei, mas eu não consigo fazer o almoço. Hoje eu não vou conseguir fazer o almoço. Hoje eu não vou conseguir tomar o café da manhã, porque eu tenho 4, 5 reuniões de manhã, então talvez seria um momento que eu vou usar o whey. Lembra no começo, a gente vai usar para suplementar o que está faltando. Quando eu sei que eu não estou atingindo durante o meu dia todo a quantidade de proteína que eu preciso, talvez em algum
momento eu vou suplementar. Talvez eu possa acrescentar no pós-treino, eu posso acrescentar no pré-treino. Eu posso treinar, vai ter já a pergunta do jejum, né? Eu posso treinar em jejum? Pode, principalmente o treino da Mari. Ah, mas eu fico mal quando eu treino em jejum. Então pode comer. Você só não pode comer coisas que demoram para digerir, coisas com muita fibra, coisas com muita gordura, que isso vai te atrapalhar. Mas o whey não tem, nenhum dos suplementos vai ter um horário certo para eu trocar, não. Então, pode ser naquele momento que eu sei que eu não vou atingir a minha quantidade de proteína, ou se eu estou com uma alimentação adequada, passando com um nutricionista e a gente está aumentando a quantidade de proteína e eu não consigo comer mais um bife, não consigo comer mais um ovo porque fica pesado, aí entraria a suplementação no momento que a pessoa fica mais confortável. Então, a gente gosta muito de usar os suplementos ou pós-treino, ou nos lanches, principalmente, ou até antes de dormir, que também vai ajudar na recuperação. Legal. Outra pergunta. Posso misturar whey com leite? Pode, Legal. vai até aumentar a quantidade de proteína. Legal. Tudo vai depender da hora que você vai tomar. Se eu for tomar whey com leite e já ir fazer o seu treino, por exemplo, talvez eu vá passar mal. Talvez eu Se vá. for correr, principalmente. Quem for correr, principalmente, porque vai demorar a digestão, vai ficar ali pesado, né? Por isso que, normalmente, a maioria das meninas que fazem o treino da Mari fazem jejum e depois tomam whey. Mas a gente coloca o leite, eu prefiro com leite, porque fica mais saboroso e também porque aumenta a minha quantidade de proteína. Legal. Acho que uma última pergunta do whey é quanto? Quanto? Vai depender do seu cálculo, né? Porque cada um tem um peso e cada um tem um hábito, uma rotina, que talvez, Aline, tá faltando 30 gramas para mim de proteína no dia. Toma um whey. Ai, Aline, tá faltando 10, tá faltando 20. Só quem vai saber é o nutricionista ou o médico que você estiver passando, o médico do esporte, por exemplo. E aí vai te falar, não, realmente tá faltando 30, tá faltando 20, tá faltando 50, Ó, né? Talvez eu eu consiga te... Pode falar, pode adequar o falar. cardápio e não preciso suplementar. Mas normalmente a gente calcula de 1,2 a 1,5 gramas por quilo de peso. Então, se você tem 50 quilos, você vai fazer 50 vezes 1,2 e você sabe que você tem que comer X proteína no dia, tá? E aí a gente vai adequando conforme a sua Tá. refeição. Então, ó, isso é muito legal, galera. É generalizado. É óbvio que você passar por uma consulta é muito melhor, mas se você não tem condição, ou se você, preciso de alguma regra para seguir agora, Mário, eu quero agora, beleza, agora. Multiplica teu peso por 1,2, mais ou menos, 1,2 Uhum. gramas, né? De 1,2 aí, a Aline falou, a 1,4. Multiplica seu peso por esse número e vai dar a quantidade de gramas de proteína que você precisa consumir no dia. Mari, mas como que eu sei quanto eu tô consumindo? Simples. Você vai fazer seu diário alimentar e aí depois você vai pesquisar no Google, por exemplo. Ah, eu como 2 ovos de manhã. Quanto que tem de proteína em 2 ovos? Põe no Google. Aline, sei que Por não é o exemplo, ideal, mas, sim, né, porque sim, tem mas é gente para que quem está precisa. começando. Isso, Mas, isso. por exemplo, falar, o meu bife de frango tem 100 gramas. Maravilha, estou comendo 100 gramas de proteína. Não, em 100 gramas de bife de Isso, frango, a gente boa. tem mais ou menos 26 gramas de proteína. Isso. Então, é isso que o nutricionista faz, essa parte De chata que a gente calcular. E, não quer e fazer. Aí aí, eu tenho que contar a proteína de legal. tudo. Não, isso é muito legal. Só que eu já vi, por exemplo, em potes de whey, que já tem lá a recomendação do quanto tomar. Posso Sim, seguir aquilo? pode, A pode. Por quê? princípio, antes O que, de que vai passar. ser uma dica boa para você saber se aquela marca que você está comprando é boa. Ele fala assim: olha, eu tenho 25 gramas de proteína na porção. Normalmente, uma marca boa vai ter 25 gramas de proteína na porção, tá? Só que aí você vai ver a porção, você tem que colocar 5 scoops do whey. Ou seja, em Tá. uma semana você vai acabar com aquele 1 quilo. Então, normalmente, as marcas trabalham em 30 gramas da porção delas, eu tenho 25 gramas de whey. Então, normalmente, essa Tipo, é um é uma marca scoop bacana. para ter Um 25 scoop gramas, para já bater as 25 para gramas de proteína. bater as Legal, 25 gramas de legal. proteína. Isso é muito legal, Normalmente, meu. marca boa é Porque tem assim. uma Tem menina perguntando, marca né? que Pode tem falar, pode scoop falar. menorzinho. Cada scoop tem 10 gramas, aí eles pedem para você usar 3 daquele scoop, que vão dar 30 gramas, e em 30 gramas daquela marca eu tenho 25 gramas de proteína, para eu saber que é uma marca boa. Se a marca de whey tiver
Gente, a regra dos ingredientes. Você está comendo um chocolate. Qual que é o primeiro ingrediente que tem que ter? Massa de cacau e não açúcar, tá? Se o primeiro ingrediente tem açúcar, a maior quantidade do meu produto vai ter açúcar. Então, no whey, a primeira coisa que tem que ter, soro do leite, proteína do soro do leite. Whey protein é proteína do soro do leite em português. Então, eu tenho que ter isso no whey protein. E depois, talvez, alguns conservantes, porque eles fazem em larga escala e para durar bastante. Muito massa. Então, é isso que tem que ter no whey. No whey, se você vê que eu tenho uma mistura de whey, eu comprei um blend, tem caseína, tem whey, eu tenho outras coisas, talvez não seja tão bom, né? E é isso que a gente tem que levar em consideração também. Se eu tiver essas outras proteínas, como albumina, caseína, demora mais para digerir, talvez eu não use esse blend antes do treino. Tá. Mas isso fica por nós. Então, a minha marca tem que ter isso, tem que ter proteína de soro do leite e na porção de 30 gramas, 25 gramas de aminoácidos. Essa é uma marca boa. Se você for comprar e tiver mistura de maltodestrina, se tiver falar, não, nossa, quando fala whey protein para mulher, não compra, gente, é o pior que tem, porque vai ter colágeno, que vai ser o nosso próximo suplemento. Mas não compra. Porque, como eu falei, eu gosto muito do whey, porque o aminograma dele é completo, eu tenho vamos dizer, quase todos os tipos de aminoácidos que a gente precisa. E se você vai comprar um, que o principal colágeno dele vai ser o colágeno, não, a principal proteína dele vai ser o colágeno, não é uma marca que eu vou considerar. A gente também pode fazer pesquisas na internet, quais são as marcas que passam nos testes, porque tem muita marca que fala que tem 25 gramas e tem, na verdade, 25 gramas de carboidrato. Então, tem marcas de confiança. Né? Eu não posso falar, porque senão eu perco meu CLM, tá? Sim. Ó, deixa eu só recapitular um pouquinho aí. Antes da gente ir pro próximo suplemento, eu amei já o whey, aquelas, né? Foi muito bom, muita Eu adoro. informação, meu Deus. Quem não tá assistindo essa live tá perdendo muita coisa. E vamos para o próximo suplemento, mas daí uma aluna perguntou qual que é, e não é a primeira pessoa que me pergunta isso, qual que é a importância da gente atingir a quantidade mínima de proteína diária para o nosso organismo? Por que a gente tem que comer proteína? Eu acho que é uma pergunta que para nós profissionais pode ser básica, mas que tem muita gente que se pergunta isso. Muito legal. Quando a gente não atinge as nossas necessidades, tanto calóricas quanto proteicas, a gente vai estar em déficit, né? Então, se eu diminuir a minha quantidade de proteína do meu dia, o meu corpo vai começar a tentar puxar para a manutenção dele, né? Para a manutenção do tecido, ele vai começar a puxar a energia e proteína de outros lugares. E dali um tempo, né? Passando um tempo com esse déficit proteico, eu vou começar a puxar do meu músculo, vou começar a puxar de alguns órgãos, e aí você não vai conseguir mais treinar, ou você vai ter a gente pensa Diminuição, né, de massa magra. diminuição de massa muscular. Então a gente pensa muito a longo prazo, a gente não pensa só hoje, né? Hoje eu não atingi. Tá, mas hoje, aí passou 2 meses, passou 3 meses, o seu corpo vai começar. Eu preciso. O que eu tenho aqui? Eu tenho um bíceps. Vamos lá, bíceps. Pega dele. Tô falando de forma generalizada, tá? Porque o que a gente pensa a longo prazo? Quando eu passo muito tempo nesse déficit, por isso que a gente também não gosta de déficit calórico assim, a longo prazo, eu quero uma vida saudável eu quero ter uma terceira idade saudável, eu quero ser um idoso saudável, aquele idoso que sai, que vai nos parques, que vai passear, consegue sentar e levantar da privada sozinho, a gente fala isso sempre, eu tenho que ter meu músculo para isso, então eu estou pensando, estou fazendo exercício hoje para que eu consiga andar sozinho na minha casa depois, daqui a alguns anos, que eu consiga me limpar sozinho no banheiro, eu não preciso de ninguém lá comigo, tomar um banho sozinho. Então, eu não posso ter esse déficit nem calórico, nem proteico, tá? Então, quando a gente não atinge, está fazendo atividade física, talvez você não vai ter um rendimento bom na atividade física, você não vai ter uma definição, vai demorar mais para conseguir emagrecer, né? Porque vai atrapalhar todo o seu metabolismo. Por isso que a gente tenta manter sempre tudo saudável. Boa. Bora pro próximo? Bora! O que todo mundo ama, Mari, todo mundo quer é o colágeno. E o que até eu tô me olhando. Olha, é o seguinte, ou eu vou pro colágeno ou eu vou pro botox.
tá? Então, Então você me fala aí. vamos pro Botox, Mari. Não funciona colágeno? Meu Deus do céu. Não, Mari, sabe por quê? Como eu falei no whey, eu já dei uma dica. Se o seu whey, os ingredientes são só. Eu também tô nessa crise. Eu tô nessa crise também, prima. Meu Deus, Para olha que isso ela que ele falou. não Eu vai tô muito terminar. velha. Jesus, aqui, ó. Tem que pôr botox, então, pelo amor. A live não vai terminar, as duas vão sair chorando. O que que acontece? O whey, o colágeno. Lembra que eu falei, o whey tem vários tipos de aminoácidos. E o colágeno é um tipo de aminoácido. Só que ele é um aminoácido que a gente pode dizer pobre. Um aminoácido pequeno, uma molécula lá, simplesinha. E o nosso corpo todo precisa. Então, se você, por exemplo, vai torceu a perna ou estirou o músculo, aí você toma o colágeno, ele não vai ir para o seu rosto, ele vai ir para aquele músculo que está precisando, ele vai para aquela artéria que está precisando se construir, vai para aquela célula que está em multiplicação. Então, até eu chegar para o colágeno do rosto, para eu Aqui, ficar linda e bela, aqui no seu pé de galinha, você tem que estar com uma alimentação perfeita. Porque aí não vai estar faltando nada, em vaso nenhum, em artéria nenhuma, aí falar, ok, eu vou lá para o seu rosto. Tem alguns estudos, tem alguns tipos de colágeno. O colágeno 1001, ele vai mais facilmente para o seu tecido, para a pele, por exemplo. E sim, ele pode até ir, mas aí eu tenho que usar, ter uma alimentação saudável sempre, praticar atividade física, ajuda muito para a pele ficar boa. Hidratação é 1000 vezes melhor do que o colágeno. tomar água é muito mais barato. Muito mais barato, prático e ajuda a nossa pele, e ajuda os nossos órgãos e ajuda tudo. Então, assim, eu Para de não gastar dinheiro à investiria em toa. colágeno. É, além de Pega o ser dinheiro do caro, colágeno e compra Fit Home, né? compra o Fit Home. Compra o Boa. Fit Home e faz atividade física, você vai ver sua pele vai ficar. Primeiro vai ficar suada, depois ela vai ficar trincada. Show. Ó, agora eu queria entrar em outro suplemento, que eu tenho raiva, eu tenho ranço. Eu peguei ranço desse suplemento, porque eu não aguento mais. Já apareceu pergunta sobre ele, e tá tudo bem, gente. Eu tô com vocês, eu vou responder sobre isso. Mas assim, eu tenho um ranço, porque Eu não sei. esses gurus ficam falando na internet, aí eles ficam 3 meses falando que é bom, que todo mundo pode, aí depois eles lançam o quê? O dele. Fala, toma, compre o meu. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho ranço. Próximo suplemento, creatina. Vai. Eu não aguento. Por que que tá ripado isso? Por que todo mundo quer tomar creatina, gente? Pelo amor de Deus. Nossa, eu não tô entendendo isso. Mas Não, não creatina dá. é bom, Eu Mari. sei que é bom. E é o único suplemento que, além do whey, era o único suplemento que eu falava, não, isso dá, isso. Só que eu peguei ranço de tanto que a galera enfiou um chip na nossa cabeça. É Já sei, bom, mas Mari. não é Vamos lançar obrigatório. a creatina do Fit Home. Eu vou lançar uma creatina e eu vou ficar milionária, gente. Não é possível. Creatina monoidratada. Ó, Olha lá. a creatina é bom porque a creatina, ela tá lá. Bom, quem é mais da área da saúde vai saber. Ela está lá no metabolismo da ATP. Ela aumenta as nossas células de energia, né? Então a gente consegue fazer o exercício com um melhor rendimento, porque eu vou ter mais força, eu consigo pegar mais peso, eu consigo me recuperar melhor depois. Ajuda no ganho da massa muscular, ele é bastante utilizado para isso, então ele ajuda a aumentar a massa magra, ele ajuda a nossa recuperação pós, então talvez a gente não vai ficar tão dolorido, e ele ajuda o nosso rendimento durante o treino, então talvez eu consiga fazer um treino mais longo, principalmente os atletas de endurance conseguem terminar o seu treino, terminar o seu campeonato melhor. E ele é simples, eu vou usar 5 gramas no dia, Tá. todos os Agora, dias. agora, vocês repararam no que a Aline falou? Atleta de endurance, atleta que faz alto rendimento, atleta que treina mais do que sei lá o quê. Pessoal, nós, atletas da vida normal,
Sim, A gente não precisa, não é obrigatório você tomar creatina. Você pode, ok. Se você chegar com a sua nutricionista e ela falar, vai tomar, vai tomar. Mas assim, não tem necessidade, tipo, não é obrigatório, sabe? Não, porque quem quer emagrecer tem que tomar creatina. Não, não tem, não. gente, não tem nada. Você tem que comer certinho, tá? É isso só. O ranço da minha creatina é essa. Eu confio muito na creatina, acho massa. Acho que algum momento da minha vida eu vou ter que tomar, porque eu tô indo pra esse lado mais de endurance, da competição, e tô sentindo falta. Mas por enquanto eu vou na alimentação mesmo e vambora. Por enquanto tá dando, sabe? Sim, É, um bom e aí, algumas perguntas. bife já te ajuda. Oi? Um bom bife já vai te ajudar. Isso, isso. E aí, Aline, agora começam minhas perguntas. E eu tô fazendo o papel da aluna, tá? Creatina incha? Não, Creatina prejudica o rim? não, não. Eu amo esse bate-bola. Uma cor que elas Bate começam. bola, jogo rápido. Vou comprar Bate-bola. colágeno? Não. Posso comprar Creatina? colágeno? Não. Posso Não. comprar creatina? Eu vou parar numa máquina de diálise se eu tomar creatina? Não. Isso, a galera tem muito medo, né? Do rim, da Sim. creatina. E não tem nada Se a ver. elas tomassem mais água, não teriam tanto medo assim. Exato. Gente, nós E estamos falando de pessoas saudáveis que praticam atividade física. Se eu for atender um paciente renal crônico, um cardíaco 4, talvez eu não vou ter que restringir a creatina, talvez eu tenha que restringir quase todo tipo de proteína dele. Mas eu estou falando de um paciente que tem uma patologia. Estamos falando de pessoas da vida real, saudáveis, que estão mudando o seu hábito alimentar e estão praticando atividade física, tá? show. Talvez esse paciente nem o whey seria bom para ele, eu teria que concentrar em algumas outras coisas. Então, estamos falando de nós, tá? Creatina é muito bem, não incha. Eu não preciso fazer uma hiperdose, vou fazer 3 semanas, aumenta a concentração, depois eu diminuo, tenho que fazer a pausa. Não. Se você for tomar creatina, você tem que fazer um uso contínuo para ela estar sempre ali no organismo, ajudando todo esse metabolismo aí do ciclo de Krebs. Mas eu tenho que tomar todos os dias, inclusive nos dias de descanso, tá? É isso. E Ai, ela se é eu tomar de. vai fazer mal? Não, ela só não vai fazer efeito, porque você não está tomando o suplemento da forma adequada. E ela não é como se fosse a cafeína, né? O efeito dela é. É, Eu tô com a é de palavra uso perpétua na prolongado. cabeça, mas o efeito Uhum. dela é contínuo, né? É, Não é e tomou, também tomou, vai treinar pra caramba. Não. É um. não. Tá, Não, beleza. até porque não tem a hora do dia para você tomar. Ah, eu lembrei de tomar, eu Isso. tenho que tomar todos os dias. Eu tomei todo dia 5 horas da manhã, deu 5 horas da tarde, eu esqueci. Não, porque ela já está no seu organismo, ela tendo a sua concentração todos os dias, ela vai estar lá Show, funcionando. show. Não tem restrição de idade pra tomar creatina? Não, eu só não vou indicar para criança porque eu não estudo muito a área pediátrica, né? Show, show. Mas Então, adultos, ok. beleza. Posso tomar creatina? Eu, hein? Vou ficar Pode, boladona? pode. Beleza. Não faz. Gente, para virar a Graciane Barbosa é um custo, gente. No Não, não mínimo vai 30 ficar. ovos por dia, Eu, além do whey, da creatina, além de tudo. eu não vou ficar quadrada. Eu não vou ficar definida. Gente, a gente está treinando 3 vezes na semana, né? Vamos lá, ela passa o dia inteiro treinando. Ela toma algumas coisas que eu não posso falar, Danone. entendeu? Danone. É muito Boa. Danone. Bora pro próximo suplemento aí. Qual, Mari? A gente combinou de falar ou de ômega ou de magnésio. Vamos falar do ômega? Bora. Vamos É o peixe? falar de coisa boa, vamos falar do ômega. Agora a gente entrou numa propaganda de TV, né? Sempre que tava assistindo Propaganda o de programa da TV. tarde, entrava a propaganda do ômega Eu não 3. preciso nem falar das fontes, porque todo mundo sabe que vem de peixes das águas frias e profundas da Noruega. Não precisa ser exatamente da Noruega, mas a concentração de ômega dos peixes da Noruega são muito melhores porque lá é mais frio. Ômega é bom para quê? O ômega está na formação dos neurônios. Então, crianças, gestantes tomem ômega, lactantes tomem ômega.
lactância, eu não sei se eu confundi a palavra, mas vocês, quem está amamentando, tome ômega, porque o ômega está lá na formação do neurônio do seu filho, Tá. né? Também ajuda muito na função cardiovascular, né? Então, todo paciente cardiovascular, o médico vai passar para ele tomar o ômega. E também ajuda na imunidade. Tem Nossa. algumas contraindicações, né? Quem tem algumas doenças hematológicas, algumas doenças onde eu possa ter um sangramento em grande quantidade, aí eu talvez não vá tomar. Alguns pacientes oncológicos também a gente acaba não utilizando em alguns momentos do tratamento. Mas, via de regra, todo mundo é bom tomar, porque ele vai ajudar Eu na também? imunidade, no sistema cardiovascular, você também. Olha Principalmente lá, a gente, gente. Eu não Mari. tomo nenhum suplemento. Jesus, vou comprar ômega. Qual é o melhor? O que que eu tenho que comprar? A gente tem que ver a concentração do ômega, ele tem que estar sempre 3:1. O que é 3:1? A formação do ômega, ele é formado por EPA e DHA. Eu não vou falar essas siglas para vocês, porque eu não decorei, e também porque ela é gigantesa. Epazacanoide. Então, ela tem que ser uma formação de 3:1. Você vai olhar lá atrás no rótulo, vai ter EPA e DHA. Se o seu ômega não tem EPA e DHA, ele não é ômega, tá? É um óleozinho lá É um óleo. qualquer. O que a gente precisa ver também, ele tem que ser de fonte animal, tá? O EPA e o DHA, porque a gente encontra muito na farmácia, porque as sementes são riquíssimas em ômega 6, por exemplo. Então, tem ômegas que a gente compra na farmácia, e ômega não é barato, que vai ter só ômega 6. E a gente precisa do ômega 3 também. Então, tem que estar 3:1. Então, 3:1, a gente vai ver a concentração. Uma marca boa é quando a gente só soma esses dois e dá 1.000 miligramas no dia. Então, normalmente é 450, 250 de um, 450 do outro. Então, a gente precisa ver. O que acontece com o ômega? Muitas pessoas, eu me enquadro nisso, Pera, depois que eu tomo perdi. ômega. Virei a Nazaré aqui. Os cálculos raiz quadrada, Bhaskara. Então tem. Pera, tem duas siglas. É 3 O para um. EPA e o DHA, Se eu tá? somar Esse esse com esse, tem que dar tem 1.000. que dar Boa, 1.000, beleza. tá? A maior concentração é do EPA, Tá, tá beleza. bom? O EPA, agora ninguém esquece. Amanhã eu vou comprar meu ômega, meninas. Tá. E aí, o que você precisa ver? Ele tem que vir de fonte animal, e ele também tem que... Buguei, Bugou. pera. Ele não Quem, pode... quem já teve Covid é assim. Eu não Dá uns, sei se eu tive, acho que eu dá não uns tive. apagão, é real. Ele não pode... Por exemplo, a gente tem que ver marcas que não tenham toxicidade do alumínio, do Pode alumínio, ser, pode ser. tá? É algum metal, gente, eu acho que é alumínio. Então, normalmente são suplementos caros. E as concentrações, então, para a gente ter o 1.000, às vezes, uma marca aqui que o meu esposo compra, ele tem que tomar 4 ou 5 cápsulas para atingir o 1.000. Então, a gente E tem que ver pode? isso. Pode, porque você vai atingir os seus 1.000 miligramas no Tá, dia, tá bom? beleza. Mas qual que é o problema que eu estava falando? Que pessoas como eu, depois que toma ômega, às vezes fica com aquele retrogosto da sardinha, né? Porque é de peixe, né, gente? É um óleo de peixe. E eu normalmente tomo os melhores horários. Seriam no almoço ou no jantar, nas grandes refeições, mas eu tomo e vou dormir, porque aí o que acontecer, aconteceu, eu tô dormindo. Tá, Então, melhor do que não tomar, né? O mundo ideal seria nas grandes refeições, mas melhor do que não tomar é eu tomo à noite e vou dormir. beleza. E, bom, eu não sei se você quer citar mais algum outro suplemento. Os que a gente tinha separado para falar na aula de hoje já foi. Depois a gente faz outras, galera. Inclusive, podem ir mandando as perguntas aqui nos comentários, que depois a gente separa tudo. Mas acho que a gente já respondeu tudo, viu, prima? Vamos de boa. Mercúrio! É mercúrio! Boa. Contaminação por mercúrio. Vozes da minha cabeça me mandaram mensagens aqui. Vozes do chat GPT mandar. Me mandaram Boa, informações. Eu sabia que era aqui. Olha lá, boa. tem mais informação aqui, gente. E tem que ter o selo IFO também. Obrigada, Vitor. Vitor é meu O que amigo. que é isso? Nutricionista, confia.
É o selo de qualidade. Tem que ter o Beleza, selo de beleza. qualidade. Igual a gente tem do mel, o selo de qualidade, que passou com o CIF, por exemplo, o selo IFO também fala que ele vem de uma fonte boa. Tá. Obrigada, gente. Eu E realmente aí, buguei. Não, e não falei agora do magnésio. Eu isso, posso agora eu citar o ia falar, magnésio. agora eu vou te pôr na berlinda, porque assunto complicado que a gente pode dar uma pincelada. Posso Manda dar bala. uma pincelada. Porque tem magnésio quelado, tem citrato de magnésio, tem N N tipos de magnésio e cada um deles tem uma função. Então, um pode te ajudar na ansiedade, um pode te ajudar no sono, um pode te ajudar na recuperação muscular. Então, se eu falar de forma geral, todo mundo toma magnésio, pode ser que todo mundo aqui tenha diarreia, é um dos efeitos colaterais dele. E talvez eu vou entrar em atrito com algum outro remédio que eu tome, então eu não posso sair indicando aqui de forma generalizada. Seria mais individualizado mesmo, mas as principais referências para alguns tipos de magnésio, para diminuir a ansiedade, para melhorar no sono e talvez na recuperação muscular. Eu Tá. não vou falar o nome deles, porque vocês vão sair comprando sem ter a indicação correta, tá? Um dia a gente pode, mais pra frente, a gente pode reunir nossas alunas num Zoom e trocar uma Uhum, ideia, fazer mini grupos, daí depois a gente lança um produto desse. tá, E aí a gente consegue fazer melhor, né? tá. Porque é complicado mesmo falar sobre isso. Mas, gente, eu amei essa live porque, tipo, eu saí com uma receita, né? Amanhã a Mari tá na farmácia. Não, mas eu achei muito legal porque foi prático, galera. Vocês perceberam como a aula foi prática? Tipo, a gente aprendeu a quantidade de proteína, a gente aprendeu como tomar whey, a gente aprendeu a creatina que a gente pode tomar, mas quando a gente deve tomar. Creatina tem horário para tomar? Não tem, já falou, pode tomar a hora que quiser, esqueceu, toma, já era. E colágeno, não gaste dinheiro com isso, pega o colágeno, compra Fit Home ou paga uma nutricionista, né? E se eu pensar entre colágeno e botox, vamos pro botox. Ou a gente vai para aceitação do envelhecimento e tá tudo bem. É, a gente aceita. Alô, dermatologistas, me convidem numa collab. Será que o Botox funciona? Pode testar em mim. Ai, eu quero te agradecer demais, Aline. Nossa, foi sensacional mesmo. Eu acho que foi muito rico e que a gente tem que fazer muito mais disso, assim, que a gente aprende muito uma com a outra e as meninas vão sair daqui muito mais ricas, assim. E cada dia elas iam colocando um suplemento novo. E só uma curiosidade para vocês: muitas coisas que elas colocaram nem suplementos são. Ah, depois. Só pra... Vamos fazer um videozinho depois, só ticando, assim, pegar aquela lista e, tipo, depois eu te falo sobre isso. Tá. Mas, meu, foi sensacional, assim. E aí tem só uma última dúvida. Eu acho que ela tá perguntando, e eu acho que não tem nem como a gente responder isso. Que ela tá perguntando assim: entre whey e creatina, o que eu tomo? Tipo assim, eu só tenho dinheiro para escolher um suplemento. Qual que eu escolho? Creatina. O ômega. Vai para creatina, porque com whey ainda você consegue achar na alimentação. Tá, então beleza. Então, creatina Mas antes do whey. eu gosto muito do whey, então minha cabeça fica... Gente, eu não tomo nada, eu tô me sentindo muito ultrapassada. Mulher da caverna. Se eu tô Gente, obrigada. alimentação adequada, eu não preciso de suplemento, Tá, Mari. beleza, mas não tá adequada. Aquelas loucas, né? Amanhã eu vou comprar ômega, cheirar sardinha. Gente, obrigada, Aline, obrigada de verdade. Obrigada por todo o trabalho que você tem feito aí com a gente. Você não vai escapar mais, porque eu vou fazer live sempre com você. E acho que as meninas gostaram muito, estamos recebendo muito comentário legal aí. Vou deixar salva essa live, a gente compartilha ela pelo mundo, porque o mundo precisa assistir essa aula de verdade. Foi muito legal. Parabéns e obrigada. Obrigada, Mari. Obrigada, Muito meninas. obrigada Beijos. mesmo. Um beijo.